Aí eu falei, bom, vou dar continuidade nisso então, vamos continuar falando um pouco sobre Jonas. E de modo que é nesse livro que a gente vai trabalhar um pouco hoje. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia aí no celular, em Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Jonas está bem perto do final aí do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Jonas, capítulo 1. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia lhes dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiam, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o arremessaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos orar? Senhor, nós queremos te bendizer e te exaltar, e nessa manhã queremos erguer a ti o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, dizendo que nós somos totalmente teus, Pai. Dizendo que a cada domingo nós temos aprendido que o Senhor tem nos chamado a um relacionamento contigo e não a uma religião. É por isso que nós queremos nos relacionar com o Senhor, conhecer-te de perto, andar em comunhão contigo, desfrutar da tua presença no decorrer do nosso dia a dia, e num domingo tão maravilhoso como esse, nós queremos escutar a tua voz, Deus. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. E amém. Irmãos, nós estamos acostumados a olhar para Jonas de uma posição muito confortável que é a nossa, e nós acabamos exercendo um julgamento sobre a vida de Jonas, meio que dizendo mais ou menos assim: como pôde Jonas desobedecer ao Senhor? Como pôde ele não atentar para aquilo que Deus disse para ele? Como que Jonas pôde ter uma atitude tão desobediente assim, a ponto de Deus
ordenar que ele fosse para Nínive e ele fugir da presença do Senhor e embarcar para Tarsis, que estava num canto oposto de Nínive. Como que Jonas pôde ser tão displicente? Como que Jonas pôde ser tão desobediente? Como que Jonas pôde ser esse tipo de pessoa que não obedece a Deus? É esse o tipo de julgamento que nós estamos acostumados a fazer quando nós temos uma leitura superficial do livro de Jonas e de uma posição muito confortável que é a nossa. Nós olhamos para ele e falamos: olha, Jonas, você errou. Você não devia ter feito isso. Você devia ter obedecido à voz de Deus. Obviamente, Jonas devia ter obedecido sim à voz de Deus. Mas, conhecendo um pouco a história, talvez nós cheguemos à conclusão que, possivelmente, eu e você, no lugar de Jonas, fizéssemos o mesmo. Não quiséssemos ir de maneira nenhuma para Nínive. O nosso desejo, talvez, no lugar de Jonas, fosse fugir a todo custo de Nínive. Porque Nínive, ela era considerada uma cidade grande, um ambiente urbano, densamente povoado, para as estruturas que existiam à época. Não bastando isso, Nínive era uma cidade violenta, era uma cidade bélica, que tinha armamentos de guerra ali dentro. Nínive era uma cidade maldosa, tanto é que nos primeiros versículos que nós lemos, o relato de Deus para Jonas é que a maldade de Nínive, ela subiu até a presença do Senhor, e o Senhor contemplou a maldade de Nínive. Apenas como um paralelo, uma outra cidade que Deus diz que a maldade subiu até ele foi Sodoma e Gomorra. Então o paralelo que nós estamos fazendo aqui é de um lugar muito ruim de se estar, de se frequentar ou de se querer ir. Não bastando isso, Nínive era uma cidade que ela investia esforços contra todos os povos que estavam ao redor dela. E um dos povos que estava ao redor de Nínive era o próprio povo de Jonas, que era Israel. Então Nínive, com uma frequência considerável, investia contra Israel, e Nínive não tinha o que nós chamamos na linguagem bíblica e na linguagem de guerra, o mínimo de ética militar. Nínive, quando investia contra os seus adversários, matava crianças, matava mulheres grávidas. Ou seja, o mínimo que se espera de um ato ético em guerra, de se investir apenas contra pessoas que estão em idade militar, não era respeitado por Nínive. Nínive investia inclusive contra civis inocentes que estavam nessas regiões. Portanto, é de se compreender que quando Deus diz assim para Jonas: olha, Jonas, vai para Nínive, Jonas fala: hã? Nínive? Eu não tenho a mínima vontade de ir para Nínive. Mal comparando, né? Seria como se hoje Deus chegasse para mim ou para você e dissesse assim: olha, levante-se e vá para o Iraque, no núcleo do Estado Islâmico, e pregue contra eles, porque a maldade deles subiu até mim. Ou que Deus dissesse assim para mim e para você: olha, levante-se, suba ao morro e vá na principal zona de conflito entre milicianos e traficantes e pregue contra eles, porque a maldade deles subiu até mim. Talvez eu e você dissesse assim: hã? Como? Eu vou preparar minha mochilinha e vou para Olímpia. Eu vou ficar na aguinha quente. Vou para Caldas Novas. Eu não quero ir para essas zonas de conflito, não quero ir para essas zonas de guerra, não quero ir para essas zonas onde a minha vida está em risco. São locais onde a maldade habita, e a gente sabe que
a partir desses exemplos que eu dei, isso é perceptível. Agora, o fato é que realmente houve uma atitude de desobediência em Jonas. Eu, Rodrigo, não quero minimizar isso. Eu quero apenas, junto com vocês, entender e de alguma maneira bloquear essa nossa primeira reação de julgar o outro a partir de uma situação que não é a do outro. Nós julgamos o outro a partir de uma situação que é nossa. Está muito gostoso aqui com o ar-condicionado ligado, o sol brilhando lá fora, mas não era a realidade de Jonas. Assim como não é a realidade de muitos outros aos quais nós, de maneira muito leviana, exercemos o nosso julgamento. Essa atitude de desobediência na vida de Jonas, ela trouxe um grande aprendizado tanto para Jonas, como para as pessoas que cercavam a Jonas, e também traz aprendizado para nós aqui nos dias de hoje. A atitude de desobediência de Jonas trouxe aprendizado para ele, para as pessoas que o cercavam, e traz aprendizado para nós nos dias de hoje. Como que uma atitude de desobediência pode fazer isso? Olha, eu não sei dizer ao certo, mas eu sei dizer que os meus filhos aprendem muito quando eu dou bronca neles porque eles desobedecem. E às vezes eles acabam aprendendo que o dedo queima quando ele coloca o dedo no ferro quente, depois de ter falado 100 vezes para ele não colocar. E é colocando o dedo que ele aprende e agora não coloca mais. Isso traz aprendizado para o mais velho, traz aprendizado para o mais novo e traz aprendizado para nós como pais. É um mistério que existe aqui, em que Deus ele está completamente comprometido em nos ensinar através de toda e qualquer circunstância que nós passamos em vida. Seja situações muito boas ou muito ruins, situações de obediência e mesmo situações de desobediência. É do Bonhoeffer a frase que diz assim: Jesus nada pede sem nos dar forças para fazê-lo. Jesus nada nos pede sem nos dar força para fazê-lo. Aquilo que estava sendo pedido para Jonas era muito difícil, mas se era muito difícil, Deus com certeza daria a ele, como deu, todo o recurso necessário para que ele pudesse ser bem-sucedido em sua jornada. Talvez o que Deus esteja nos pedindo, e aí cabe a nós, em foro íntimo, entender os pedidos de Deus para nós, nós julguemos isso como sendo algo muito difícil, mas entenda nessa manhã que Jesus nada pede para mim e nada pede para você sem nos dar a força necessária para conseguir concluir aquilo que Ele tem nos transmitido. Amém? Vamos então olhar um pouco para a vida de Jonas e vamos tentar perceber o que nós podemos aprender com esse recorte da vida de Jonas que nós fazemos. Eu acho que uma primeira lição que nós conseguimos identificar ou enxergar aqui em Jonas é que é horrível viver fugindo. É horrível viver fugindo. O versículo 3 desse texto que nós lemos diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas estava fugindo de Nínive. Jonas estava fugindo de Deus. Jonas estava fugindo de si mesmo. Jonas estava fugindo em todas as instâncias da sua vida. E fugir é muito cansativo. Você viver fugindo do outro, fugindo de Deus, fugindo de si mesmo é esgotante. A pessoa não consegue ter um encontro com o outro, esbarrar com o outro na rua porque é dele que ela estava fugindo. Sabe aquela história de atravessar a rua para não encontrar o outro? Fugir do outro, fugir do inimigo o tempo todo é cansativo demais. E a gente podia inclusive traduzir isso da seguinte maneira: que guardar rancor do inimigo, por pior que o inimigo seja,
é cansativo demais. Não querer esbarrar com o inimigo é cansativo demais. Buscar palavras para não entrar em conflito ou não falar algo que venha suscitar ou trazer à vida ou à mente aquele seu inimigo é cansativo demais. Não querer no ambiente profissional, às vezes, esbarrar com determinada pessoa porque você tem nela uma pessoa que é uma espécie de inimigo seu, é cansativo. E quem já viveu tentando fazer isso no ambiente profissional, não encontrar o outro porque não gosta do outro, porque deve algo para o outro, ou porque tem no outro a figura de alguém que não lhe agrada de alguma maneira, é horrível. Você tem que ficar escolhendo por onde você anda, ou ficar pensando por onde o outro anda para você não andar ali. E nos ambientes de família, é a mesma coisa. Porque quando a gente está em família, imagina quando você está debaixo do mesmo teto, então, você não querer esbarrar com a outra pessoa é praticamente impossível. E no ambiente familiar estendido, então, nem se fala, porque você deixa de frequentar ambientes familiares onde estão pessoas que você ama, gosta, tem prazer nelas, porque um indivíduo ou outro está ali que você não gosta, que não te faz bem, ou que a presença dele ali, de alguma maneira, não te agrada. Viver fazendo esses cálculos de onde eu posso andar, ou que caminho eu posso seguir, ou por onde eu posso trilhar para não ser afetado de alguma maneira pelo meu inimigo que estará lá, é esgotante, é cansativo e bloqueia o progresso da nossa vida. Porque nós poderíamos viver livremente e não o fazemos pelo simples fato de não querer encontrar com aquele que nós carregamos algum rancor, ou algum tipo de ódio, ou algum tipo de raiva que está enrustido ou guardado dentro de nós. E eu falo aqui de maneira muito clara, isso não faz mal para o outro, isso faz mal para nós mesmos. Porque o outro está vivendo a vida dele. O outro está caminhando na vida dele. A atitude que Jesus nos recomenda nesses casos é: perdoe e siga a sua vida. Perdoe e siga a sua vida. E já falamos isso outras vezes e volto a repetir aqui porque acho que se faz válido nesse momento. Perdoar não significa, a partir desse momento, nutrir 1000 afinidades com o outro. Mas perdoar significa tirar a mão do pescoço do outro, deixa ele viver e você também vive. Vive a sua vida, segue a sua vida, progride na sua vida, não fique paralisando o livre progresso da sua vida em função do que o outro fez ou deixou de fazer, não. Cultive, isso eu tenho aprendido, tá? Não digo que já o tenha alcançado, mas cultive uma autoestima suficientemente grande ao ponto de que o outro pode gostar ou não gostar de você, que isso não vai lhe afetar. Deixa o outro livre para gostar ou não gostar de você, mas viva a sua vida, livre e desimpedido. Amém? Então, nós entendemos que fugir do inimigo é desgastante. Fugir de Deus, então, além de ser cansativo, é impossível. É impossível. O salmista nos diz que: para onde irei eu para fugir da presença do Senhor? Se eu subo aos céus, lá Ele está. Se eu faço a minha cama no lugar dos mortos, lá o Senhor está também. Se eu tomo a minha vida nas asas do vento e vou de uma extremidade ao outro, lá o Senhor está. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que é onipresente. Não há como fugir da presença de Deus. É frustrante tentar fazê-lo. E além do mais, o Evangelho, ele aprofunda ainda mais essa questão quando o Evangelho nos ensina que Deus, Ele está no meio de nós. É dentro, em cada um de nós. Então, nós estamos falando de um Deus que geograficamente habita em todos os lugares, mas está em uma dimensão interna de cada um de nós,
inseparável. Não há como querer fugir e desassociar disso. Deus está no meio de nós. E encontrar-se com Deus é também um caminho para nos encontrarmos com a gente mesmo. Encontrar-se com Deus é encontrar-se um caminho para nos encontrarmos com a gente mesmo, e eu entendo que a gente precisa muito disso. No Salmo 84, o salmista, se referindo a Deus, ele diz assim: um pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha que linda essa comparação. O salmista diz assim: o lugar onde o passarinho é passarinho, onde ele pode receber ali o alimento materno, onde ele pode ter os cuidados da sua nudez sendo coberta pelas plumas, e daquilo que é embaraçoso dele, todo cheio, cambaleando, tentar voar. Esse lugar que é único, esse lugar que traz calor, que traz todo o afeto necessário, todo o abrigo necessário para que o passarinho cresça, é o que o passarinho encontrou. E semelhante a isso, eu encontrei a tua presença, Senhor. Eu encontrei os teus altares, onde eu posso ser eu, onde eu posso ver a minha nudez ser coberta, onde eu posso expressar com toda clareza ao Senhor as minhas falhas, as minhas fraquezas e as minhas mazelas, ser curado, ser perdoado e seguir em frente. Deixar de fugir. Deixe de fugir. Fugir é cansativo. Fugir é desastroso. É horrível viver fugindo. Pare de fugir. Pare de fugir. É o primeiro aprendizado que nós temos aqui. Um segundo aprendizado que nós vemos aqui nesse texto é que a ignorância, ela traz perdas, enquanto o conhecimento, ele traz clareza para nós. Os versículos 5 e 8 dizem assim: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus com D minúsculo, e atiravam as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Versículo 8: por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Por ignorarem o que estava acontecendo com eles, esses marinheiros, eles sofreram perdas inclusive financeiras. Eles tiveram que pegar a carga que eles tinham, que estavam transportando de um lugar para o outro, e por não saberem o motivo daquela tempestade se abater sobre o navio, eles pegam e arremessam essas cargas ao mar. Eles sofrem perdas por ignorarem aquilo que estava acontecendo com eles. Irmãos, quando nós não buscamos conhecer adequadamente as situações que nós estamos enfrentando, nós sofremos e sofreremos perdas. Isso em qualquer área da nossa vida. Se nós não entendermos adequadamente as situações que nós enfrentamos, por exemplo, na vida familiar, é bem possível que nós soframos perdas na área familiar. Se nós não entendermos ou buscarmos conhecimento adequado para apreender as situações que nós estamos enfrentando em nossa vida profissional, é bem possível que aquela situação traga perdas para a nossa vida profissional. E o mesmo com a nossa vida espiritual, com o nosso relacionamento com Deus. Se nós não buscarmos silenciar e entender o que está acontecendo com a nossa vida espiritual, em que momento da nossa jornada espiritual nós estamos, e dar respostas a esse momento em nossa jornada espiritual que nós estamos,
é bem possível que as situações que nós estejamos enfrentando tragam perdas para a nossa vida espiritual também. Quando nós escutamos ou quando nós lemos aqui no Evangelho que diz assim, que o povo perece por falta de conhecimento, isso abrange todas as áreas da nossa vida. Nós perecemos por falta de conhecimento nas mais diversas áreas da nossa vida. No relacionamento com Deus e no nosso relacionamento em vida também, em tudo que nós intentamos fazer, se nós não empreendermos buscar conhecimento para realizar aquilo minimamente bem feito, nós pereceremos naquela área, nós perderemos naquela área. Eu estava escutando há pouco tempo e achei isso super interessante, né? Porque eu sou empreendedor há 3 anos, vai fazer 3 anos agora, e eu estava lendo uma matéria do Sebrae, que estava dizendo assim que a maior parte das empresas que são abertas no Brasil e a maior parte dos intentos empreendedores que nascem no Brasil, eles morrem com menos de 5 anos de vida. E a principal causa que o Sebrae apontou é a falta de conhecimento do empreendedor ou do empresário. Empresas estão falindo por falta de conhecimento. Empreendedores estão naufragando por falta de conhecimento. O povo está perecendo por falta de conhecimento. O conhecimento, ele traz perdas. A falta de conhecimento traz perdas. O conhecimento traz clareza, nos permite tomar decisões sábias na nossa vida. Quando esses marinheiros chegaram e perceberam, é por causa de Jonas que isso está acontecendo. E no processo de aquisição de conhecimento deles, coube perguntas, coube dúvidas. Eles falaram, qual é a sua profissão, Jonas? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? No processo de aquisição de conhecimento dos marinheiros, eles questionaram, eles inquiriram, e quando adquiriram o conhecimento necessário, então eles tomaram a decisão. E a decisão deles foi: temos que jogar Jonas no mar. E com base nessa decisão, o mar se acalmou e eles seguiram viagem. Foi a decisão mais fácil que eles tiveram que tomar? Sim ou não? Não foi. Eles não queriam jogar Jonas no mar, mas tiveram que fazê-lo. Foi o conhecimento que trouxe essa clareza para eles e trouxe a possibilidade de eles tomarem uma decisão. Às vezes, as decisões que a gente vai tomar nem sempre são as mais fáceis, mas nós podemos em Deus buscar conhecimento e em Deus buscar forças para tomar essas decisões. Amém? Nós podemos e devemos buscar conhecimento em Deus. Tiago nos diz na sua carta que nós devemos buscar, clamar a Deus pedindo sabedoria, e o nosso Deus dá a quem pede a sua sabedoria, o seu conhecimento. Então nós podemos buscar esse conhecimento em Deus, porque a ignorância traz perdas, mas o conhecimento nos traz clareza. Amém, irmãos? Amém. Um último ponto aqui para nós entendermos e aprendermos aqui, o Alan sempre fala isso como bom batista, os 3 pontos, né? Que Deus, ele nos alcança nas situações mais inusitadas da nossa vida. Deus, ele nos alcança nas situações mais inusitadas da nossa vida. Versículo 15 diz assim: em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Irmãos, Jonas vinha num ritmo frenético de fuga, tentando fugir. Esse era o ritmo frenético que estava vivendo Jonas, um ritmo cansativo de corre de Deus, vai para Jope, entra no navio, vai para o porão do navio, dorme profundamente para ninguém te encontrar.
Ele estava tentando fugir de maneira frenética de Deus, estava cansado já disso, e Deus o engoliu com suas entranhas de amor, através do peixe. Isso é um tanto quanto inusitado, mas foi a forma que Deus encontrou para alcançar Jonas e falar: para, Jonas, chega, para de fugir. E foi somente dentro do grande peixe, quando finalmente a vida de Jonas parou, foi somente ali que ele conseguiu enxergar Deus. Foi somente quando a vida de Jonas silenciou dentro do grande peixe, é que ele conseguiu clamar a Deus, e Deus escutou a oração dele. Então, pode ser que a forma inusitada como Deus encontrou Jonas seja um tanto quanto lúdica para nós. Um peixe engolir uma pessoa, mas é a forma como Deus encontrou para que o seu amor engolisse Jonas e Jonas se visse nas entranhas do amor de Deus. Às vezes vai ser através de um grande peixe, que pode se traduzir como uma situação XYZ na nossa vida, que Deus vai nos encontrar nas entranhas de amor dele, vai nos fazer parar, porque a vida em algum momento tem que parar. A gente tem que parar com esse ritmo frenético, e aí nós vamos escutar Deus, vamos falar com Deus, vamos poder refletir um pouco sobre aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós também. A minha mãe é mineira, e eu me lembro, até hoje ela tem esse hábito, né? Mas óbvio que essa memória é mais de quando eu morava com eles, né, com os meus pais. Minha mãe, quando via alguém muito esperto, muito inteligente, uma pessoa astuta assim, uma pessoa muito inteligente, ela falava: olha, esse não dá ponto sem nó. É um dialeto, não sei se é exatamente mineiro, mas eu vejo muitos mineiros falarem isso: esse não dá ponto sem nó. Irmãos, o nosso Deus não dá ponto sem nó. O nosso Deus alcançou Jonas através do ventre de um grande peixe, e eu não sei se você já parou para pensar, mas pode ser que o nosso Deus esteja nos alcançando hoje através de uma mensagem com o título "Entrei de gaiato no navio". Pode ser que seja esse o momento que Deus escolheu para nós pararmos a nossa vida, escutarmos a Ele e darmos respostas a Ele e à nossa vida. Então, o desejo de Jesus é encontrar os perdidos. O desejo de Jesus é encontrar os perdidos. O desejo de Jesus é trazer paz para uma vida em fuga. Jesus quer trazer paz. Para de fugir. Quer trazer paz para uma vida em fuga. O desejo de Jesus é dar para nós um conhecimento vivo. Um conhecimento vivo dele, das coisas que nos cercam. É através dele tomarmos as decisões adequadas para a nossa vida. Você pode achar que às vezes foi por engano, você entrou por engano ou entrou de gaiato no navio, mas às vezes é no navio, no porão do navio, ou no ventre do grande peixe, ou numa igreja que funciona no hotel, ou num grupo pequeno que acontece às quintas-feiras, que nós achamos que às vezes entramos por engano ou de gaiato, que Deus nos encontra. São nas situações mais inusitadas do nosso dia a dia que Deus pode falar conosco e começar um processo de transformação lindo em nossas vidas. E quando eu falo isso, eu falo com todo temor, porque, e novamente eu gosto de trazer muito isso, né? Que às vezes, sabe o que acontece? A gente está acostumado com o ambiente de igreja, e aí
a gente fala sobre transformação de vida, e a gente fala de transformação de vida para o outro. Por exemplo, aquele que não conhece a Jesus vai ter a sua vida transformada. Então, a pessoa que está que a gente usa, né, o jargão, está no mundão, está desviado e não conhece Jesus, ele pode ter a sua vida transformada. É isso que a gente fala. E aí a gente acaba achando que para nós que estamos na igreja, essa transformação não é mais viável. É muito pelo contrário. Deus tem transformação para nós hoje. Hoje, novas perspectivas podem nascer hoje na nossa vida, a partir do local onde nós estamos, nos momentos mais inusitados onde Deus nos encontra. Conta-se que Agostinho, que foi um dos grandes teólogos dos primeiros séculos da igreja cristã, uma vez ele estava caminhando e uma senhora lavava roupa na beira do rio, e o filho dessa senhora brincava perto dela, e Agostinho disse: eu vi Deus falando comigo através daquela criança. Aquela criança em nenhum momento se dirigiu a Agostinho, mas o fato dele vê-la brincando, aquilo trouxe para ele conteúdos de como se Deus estivesse falando com ele naquele momento. Deus encontrou-lhe uma forma inusitada. Deus tem nos encontrado diariamente através das formas mais inusitadas do nosso dia a dia. Você crê assim? Amém. Eu creio. Nós nunca em Deus entramos de gaiato. O nosso Deus não dá ponto sem nó. Onde nós estamos, Deus pode nos encontrar. Vamos ficar em pé? Vamos orar.